Estamos vendo o início e fim. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios é no meio da Bíblia. Você tem Salmos, depois de Salmos você tem Provérbios. O capítulo é o 9, o versículo é o 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Toda pessoa que quer vencer tem que começar logo a temer a Deus. O que é temer a Deus, pessoal? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer é respeitar, né? Respeitar para a sua onisciência. Deus sabe o que eu penso, né? Quando eu olho para uma pessoa, por exemplo, Deus sabe o que eu faço quando ninguém está me olhando, mas Deus está. Então você começa a respeitar a onisciência, a onipresença, mas você começa a respeitar aquilo que Deus diz. Lá aqui do lado, Provérbios ainda, capítulo 8, versículo 13, diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal. A palavra aborrecer é odiar. Quer dizer, aquela coisa pode ser lucrativa, mas está contra a palavra, você começa a rejeitar aquilo, você começa a aborrecer, a odiar aquilo, ainda que seja uma coisa lucrativa ou prazerosa, mas não está de acordo com a palavra, você se afasta daquilo. Isso é o temor a Deus. O temor a Deus faz você fazer isso. Agora, o temor a Deus faz você também, Provérbios 14, um pouquinho na frente aqui, versículo 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Quer dizer, você começa a se libertar dos laços da morte, que é das armadilhas do diabo. Ali é uma armadilha. Mas como você tem temor a Deus, você é temente a Deus, você nem vai experimentar, porque você sabe que aquilo ali não está de acordo com a palavra. Aquilo ali não está em comunhão com a palavra. Então você se afasta daquilo ali, repito, mais lucrativo ou prazeroso que seja, você se afasta. Você não cai naquela cilada do inimigo, você não cai naquela cilada do mal. Mas agora o que é o forte é o 20 e o 26, né? Diz assim: no temor do Senhor, há firme confiança. O que é isso? Você começa a ser uma pessoa confiante. Uma pessoa que vai ganhando confiança, vai ganhar segurança. E isso vai ser notado pelas pessoas quando nas tempestades da vida, todo mundo apavorado, você é tranquilo, você sabe que Deus está no controle. Você sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem. Então você não entra em desespero, você não entra em pânico nas adversidades. Como eu tenho falado, até diante de um diagnóstico, você recebe o diagnóstico de uma doença terrível e você não entra em desespero, você não entra em pânico, você não perde a paz, por causa da sua confiança. Mas repito, essa confiança não é fruto do acaso, essa confiança não é fruto, entenda bem, de outra coisa a não ser do seu temor a Deus, do seu respeito pelas coisas de Deus. Você vai ganhando essa confiança em Deus. Mas olha o bonito agora, diz assim: e ele será um refúgio para os seus filhos, não só os naturais, né, que sejam sanguíneos ou adotados, que é os que moram contigo, que são seus filhos, são os filhos, não, até as pessoas que você vai gerar para Cristo, elas vão ficar, entenda bem, admiradas com a sua confiança em Deus, com a sua segurança em Deus, quer dizer, com o seu modo de viver, o seu modo de agir. Eles vão ficar desejando, vão desejar a mesma coisa, vão querer conhecer esse Deus. Nós vamos ver várias passagens bíblicas do Novo Testamento, algumas eu li, outras ainda não. Novo Testamento, Lucas capítulo 5. As pessoas falando que os filhos vão desejar, né? As pessoas que estão ao nosso redor. Diz assim, capítulo 5, versículo 26. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, de respeito, dizendo: hoje viram prodígios. Quando as pessoas começarem a notar o agir de Deus na nossa vida, o agir, pessoal, não é só cura, como eu falei do homem que chega amparado pela esposa, entenda bem, depois larga dela e anda bem à vontade aqui, não. De pessoas, por exemplo, no curso de sábado da manhã, nós tivemos mais de 30 pessoas, foram 30 pessoas na hora, 30 foi na hora que eu peguei, depois, fora isso, o missionário já tinha levantado testemunhos antes, foi na hora que eu peguei, eu contei 30 depois, mais 2 pessoas, que foi até bonito, uma senhora estava aqui do lado, e ela mostrou o celular para todo mundo, a conversa dela com o marido estava assistindo em casa, e de casa uma diz: pode dizer que sumiu o caroço aqui, mostrando para todo mundo. Outro foi uma moça lá no meio, que ela foi, entenda, e mostrou também o celular, com a mãe dela em casa também foi curada, sumiu também o nódulo do caroço, é bonito.
Eu lembro de uma campanha que eu fiz muitos anos atrás, e eu disse assim, quando você está aqui, alguém na sua casa está sendo curada. Aí ela falou assim, Jesus é meu filho. Ele tinha um caroço na perna que estava assustando todo mundo que ele crescia. E ela fez a oração, Jesus, então toca no meu filho agora. Aí quando acabou o culto, ela telefonou e disse, seu filho, você dá uma olhada naquele caroço. Mas por que, mãe? Dá uma olhada. Ô mãe, não está mais aqui não. Quer dizer, é bonito isso aí. E as pessoas então começam a ter temor, começam a ter respeito, vendo que Deus é real na sua vida. Mas, por favor, não é só cura, não. É comportamento que as pessoas começam a notar a sua mudança, né, pelo temor, que viu? Fulano, o filho da fulana, o marido da fulana, a esposa do fulano, a mãe do fulano, já não é mais a mesma pessoa. Vê como é que mudou, vê como é que está. As pessoas vão tendo temor, vão tendo respeito. Ainda nesse entendimento, eu podei aqui alguns. Vamos voltar, Lucas ainda, capítulo 1. Isso eu não dei no outro culto, não. Versículo 65. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas, e todos os que a ouviam e as conservavam em seu coração, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Foi falando a respeito do Senhor aqui ainda, no caso era o João Batista, né, que estava falando dele. Mas as pessoas vão falar a nosso respeito, mas quem é esse homem? Ele mudou, mas não é o fulano. Lembra do homem cego? Que os vizinhos chegaram a dizer, é ele. Outro dia, não parece com ele, porque ele não era mais o mesmo, entenda? Era um homem cego que mendigava e agora estava enxergando e dando testemunho para todo mundo. Mas, como eu repito, não é só isso, o gadareno tinha uma legião de demônios, uma legião. As pessoas tinham esse costume no passado, não um passado tão distante, não, passado recentemente já faziam isso. Pessoa louca era acorrentada, pessoal, vivia em corrente. Entende? E eles acorrentavam o homem, mas o homem tinha uma força descomunal, que era uma legião de demônios, e ele quebrava as correntes. Quebrava. Mas ele teve um encontro com Jesus, e ele foi liberto de uma legião de demônios, e a Bíblia diz que todos ficaram pasmados quando viram ele sóbrio, né, em perfeito juízo. Aí ele queria entrar no barco e ir com Jesus. Ele disse, não, vai para os seus agora e mostre como Deus teve misericórdia de ti. Quer dizer, o que Deus fez na tua vida. É o que temos que fazer. Mas não é forçado, é uma coisa natural que as pessoas vão perceber. Como eu falei, tem vários versículos aqui que coloquei. Aí Lucas ainda, capítulo 7. Eu trouxe Lucas aqui porque fica no mesmo livro. Capítulo 7, versículo 16. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Por quê? Porque um morto ressuscitou. Mas, repito, não é só o milagre de cura, não. São transformações de vida. Esse cara não era o pinguço, aquele cara que havia caído ali. Mas como é que ele está hoje? É isso que as pessoas vão começar a temer a Deus, respeitar. No começo debocham da nossa fé, escarnecem, mas depois, quando vão notando, vão percebendo que a nossa comunhão é real com Deus, elas começam a ter temor, começam a ter respeito. Agora o versículo final dessa parte, para depois passar para outra ainda. Deuteronômio 28, 10. Esse aqui é mais conhecido nosso. Deuteronômio 28, 10. E o que diz lá para nós? E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, diga lá, terão temor de ti. Ué, mas é de mim, pastor? Calma, eles vão te respeitar. Porque no começo não te respeitam, lembra que eu falei? Não acontece isso, não sei se aconteceu com você. Na minha casa, teve gente que gostou bastante, mas tem gente que fez gracejo, piadinha e tudo, quando eu me converti. Né? E quando eu me tornei pregador, então, aí houve bastante debate, mas depois, com o tempo, foram respeitando, pedindo oração e tudo. E quantos eu fui batizando nas águas, e quantos eu fiquei sabendo depois que entraram na igreja, que estão firmes com Jesus até hoje. Glória a Deus. Isso é a obra de Deus que é feita. Agora, quando você teme a Deus, começa as bênçãos também. Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. O segredo do Senhor é para quem? É para os que o temem. Ele lhes fará saber o seu conserto. Isso é uma coisa muito profunda que nós temos que aprender. Não é que Deus vai ficar no seu ouvido. Eu quero te contar um segredo. Não. Tem gente que lê a Bíblia e diz assim, pastor Jaime, eu leio a Bíblia e não entendo nada.
calma. À medida que você for aprendendo a respeitar o Senhor, o temor do Senhor, os segredos, quer dizer, isso aqui não vai ser um livro de segredo, vai ser revelado para você. Você vai começar a entender qualquer que seja. E quando você não entender, você não vai ficar chateado, revoltado. Não, Deus só vai me ensinar. Tua palavra diz que o teu Espírito me ensinará todas as coisas. Então você fica tranquilo, você sabe que Deus vai lhe ensinar. Você não fica inquieto, desassossegado. Então, os segredos do Senhor são para aqueles que o têm. Mas a proteção de Deus, Salmo 34, versículo 7, diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Do que os teme e os livra. Tema a Deus, ganhe essa proteção e essa segurança pessoal que você vai ter, pode ter certeza. Quantas coisas já não aconteceram na sua vida, porque ali tinha um anjo do Senhor, que ele se apresenta às vezes para as pessoas que nós nem estamos vendo. Desculpe repetir um caso aqui, que o pessoal conta aí nas igrejas, se uma ilustração para a mensagem, ou um fato que aconteceu em algum lugar. Se for uma cidade do interior, não sei qual é o local. Um homem era da vida do crime, ele se converteu a Cristo. E um dia ele encontrou um homem que era empresário na cidade. E ele falou para o homem empresário, ele disse: irmão, vou te contar uma coisa. Várias vezes eu fui lá no seu estabelecimento para roubar. E nós fomos armados. Mas quando chegamos lá, nós encontramos pessoas lá com metralhadoras. Se você contrata muito segurança, eu disse: não, rapaz, que isso? Nunca contratei segurança assim. Temos sim, mas não desse jeito que você está falando. Quem ele estava vendo lá? Eu não sei como é que Deus se apresenta, deu para entender? Como é que o anjo de Deus se apresenta? Isso eu ouvi direto, uma moça contou para mim. E ela disse: pastor, eu estava no ônibus, naquela época não era celular. Estou falando na época da Praça Sé, tem mais de 30 anos. Não era celular, não. Era a época ainda de carteira, relógio, mais que usava, aliança. E entrar 2 assaltantes no ônibus, né, armados. E um anunciou o assalto e disse: olha, meu parceiro vai passar aí com a sacola, todo mundo coloca relógio, carteira, joia, o que tiver, hein? Não tenta esconder, não. E ela disse que ficou tão nervosa assim que ela não tirou logo. Quando o homem chegou pertinho dela, ela pegou um relógio e disse: pastor, meu relógio não é relógio de magnata de carro, mas também não é um relógio baratinho, não, né? Eu olhei para ele assim e falei: toma, moço, toma. Ele olhou para mim, olhou assim como tivesse... eu não quero nada seu, eu não quero nada seu, eu não quero nada seu. Pegou, chamou o outro e saiu correndo. Eu não sei o que ele vê. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Mas, versículo 9: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o... Vale, pessoal, vale temer, não tem falta. Agora, o temor do Senhor deve ser aprendido com Deus. Como é que nós aprendemos? Vinde, versículo 11: vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então você pode aprender. Eu quero aprender, Deus, eu quero. Davi pediu isso para Deus. Davi experimentou a separação de Deus, o erro. Davi experimentou, pagou um alto preço. Mas veja aqui o que diz o Davi no Salmo 86, no versículo 11. 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração, diga. Temor do teu. Então você pode pedir para Deus: eu quero esse coração temente, eu quero esse coração que respeite, esse coração que obedece a tua palavra. Ele não queria experimentar, ele tinha experimentado o erro. Agora, o Salomão escreveu como é que você que errou, qualquer pessoa que é, eu ou você, como é que eu me livro do erro? É Provérbios ainda, volta lá em Provérbios 16, é o capítulo 6, é o versículo. Depois vamos para o Novo Testamento. Vamos lá. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Isso é profundo, hein? Não tem perdão sem verdade. Aqui mesmo em Provérbios 12, 17, ele diz assim, abrindo um parênteses aqui, comentando rápido: o que diz a verdade manifesta a justiça. O que é a justiça de Deus? A graça, a misericórdia de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz. Você manifesta esse sangue, que é o preço pago por qualquer erro que o homem tenha cometido. Ele está no altar de Deus, o sangue do Cordeiro está lá. Qualquer erro que a pessoa cometa, ela se arrepende, pede perdão, fala a verdade, pronto. Mas se ela não falar, a misericórdia não anda sozinha.
Coloque isso no seu coração. A palavra, Deus está dizendo, a misericórdia e pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. A misericórdia não anda sozinha, ela só anda junto com a verdade. Então tem que falar a verdade. Eu estava explicando uma vez um episódio de uma pessoa. Ele disse, amigo, se você fez, fale sim. Era jovem ainda. Né? Mas se você não fez, fale a verdade. Mas se fez também, pior é você ter feito e dizer que não. Sabe o que acontece? Você saiu do caminho. Você nunca vai estar no caminho enquanto você não voltar se arrependendo. Tem que falar a verdade. Não, eu faltei com a verdade. Não adianta. A misericórdia não anda sozinha. Errou, tem que ter a verdade. Mas o nosso versículo ainda vem, agora o final. E pelo temor do Senhor, diga aí, os homens se desviam do mal. Se desviam até da mentira, não, você não consegue. É impossível quem teme a Deus dormir. Não, Jesus, misericórdia. Você não consegue, amigo, vou telefonar, hoje tem essa facilidade, né? Você manda uma mensagem para o amigo, assim, ó, eu faltei com a verdade, você me perdoa. Você não consegue, é o temor no coração. Então você se desvia do mal quando você teme a Deus. Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Segunda aos Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito. A carne, eu entendo aqui para nós, que é aquilo que é visível, aquilo que é visto pelos homens. Eu estava explicando que, por exemplo, nós estamos orando aqui, eu estou com o microfone na mão, aí você está orando, aí eu estou sendo visto por você e você até ouve que eu oro. Aí eu chego, Deus, eu quero santidade, Deus, no meu olhar, no meu querer, no meu agir, Deus, eu quero viver. Mas eu quero mesmo. Se eu não quero, eu sou o quê? Um ator. E eu disse para eles na oração, para os pastores, amigo, não sejamos atores na oração. Quer dizer, porque o palco é o lugar do ator, o ator, o que ele faz? Representa, né? Ele representa, ele está representando, ele não é aquilo ali. Tem dia que ele faz papel de mocinho, tem dia que ele faz papel de bandido, não é assim o ator? E é um talento, né? Um dom que ele tem de representar. Estou falando mal dele, não. O hipócrita é aquele, quer dizer, que representa na vida que não é aquilo que ele é. Então, cuidado para você não ser ator. Não, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Deus olha para o coração. Quando falo o coração, não é o órgão que bombeia o sangue. Eu dei o exemplo do apresentador famoso que fez transplante de coração, não fez? Todo mundo acompanhou. Ele chegou em casa, olhou para a esposa dele assim, você não é a mulher do meu coração. Não, aí ela continuou sendo, porque o coração aqui é o órgão que bombeia o sangue, no caso dele, o transplante. No caso bíblico, quando a Bíblia diz, olha só, escondi a tua palavra no meu coração, quer dizer, no meu espírito, no homem interior. Então nós temos que nos purificar da carne, quer dizer, daquilo que as pessoas estão vendo, o nosso olhar, o nosso procedimento, que são vistos pelas pessoas. E às vezes as pessoas, eu falei do meu pai, que era muito rígido na maneira de educar, porque da educação que ele teve, né? Por exemplo, em respeito a respeitar a família dos outros, ele sempre dizia, e ele não era de Jesus, não era cristão, né? Creio que só se for no final da vida que ele aceitou lá no hospital, lá que alguém pode ter pregado para ele. Mas ele falava uma coisa, respeita a família dos outros. Ele falou, porque se aprontar com a minha filha, ele falava, tem 3 destinos o cara que apronta. O pessoal antigo falava assim, casa, vai preso ou morre. É o jeito, mas coitado. E era o jeito, sentar na mesa com ele era até tinha dificuldade, era uma coisa, era um trabalho. Por quê? Ele não gostava, por exemplo, essa mão aqui tinha que ficar embaixo, você pensa você sentado, aqui assim, quando você tinha que cortar alguma coisa, você levantava, você pegava a faca, aí tinha que assim, e você não podia fazer um pouquinho, tinha que levar até aqui. E se você batesse a boca, meu Deus do céu, né? É aquilo, mas porque ele recebeu aquilo, ele queria passar, da família da minha mãe, o pessoal era mais à vontade para comer, né? Ficava mais relaxado para comer e tudo, mas do meu pai tinha isso. Mas o que eu estou falando? Era coisa que ele estava vendo, né? Eu podia dentro estar assim, mas que pai chato que eu tenho, hein? Mas ele nem ia saber, porque é do meu espírito, é do meu interior, aquilo que ninguém está vendo. Então, nós temos que nos purificar das coisas que as pessoas estão vendo, o nosso procedimento tem que ser agradável a Deus e que não escandalize ninguém, mas também temos que nos purificar das coisas que ninguém está vendo, que está no nosso espírito. Ele está dizendo aqui, ó, da imundícia da carne, do espírito, aquilo que está dentro de nós, que são sentimentos que às vezes guardamos, desejos que carregamos, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Como é que nós vamos
conseguir? Está dizendo aqui, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, a santificação, ela vai ser aperfeiçoada no temor de Deus. É isso que nós precisamos, de ver homens e mulheres assim. Então, a nossa santificação vai ser aperfeiçoada, até chegar a ser como Deus quer realmente que você seja, que eu seja. E nós vamos conseguir, ouvindo a palavra, temendo a Deus, nos desviando do mal. Deuteronômio, voltando lá, capítulo 30. Capítulo 30, versículo 11. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, chama-se Repetição da Lei ou a Lei Novamente. Uma curiosidade que é um livro do Antigo Testamento, mas o nome do título dele é um nome grego, não é um nome em hebraico não. Em hebraico é escrito o livro, o original. Ele diz, 30:11, porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, nem tampouco longe de ti. Deus não vai mandar você fazer uma coisa que você não tenha condições de fazer. Ele não é mau. O missionário R.R. Soares costuma dizer assim, se Deus deu uma missão, Deus dá condições de você cumprir aquela missão. Lembra lá de 2ª carta aos Coríntios 3:5, lembra? Estão lembrados? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade... Não, você botou outra coisa ali, eu estou olhando 3:5, rapaz, acho que viajou rápido. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Quer dizer, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, quando Deus fala que se Ele te dá uma missão, Ele dá a capacidade de você cumprir. E a ver, não entendemos isso. Mas Ele vai falar mais para nós. Não está nos céus para dizer, quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir para que o façamos. Isso é coisa de Deus, só Deus pode fazer isso. Lembra do rei de Israel? Rasgou as suas vestes. Sou eu, Deus, para matar, para vivificar? Esse homem manda vir a mim, um homem com lepra para ser curado? Ele não entendia, não era ele, era Deus. Ele tinha que clamar a Deus. Tinha que ser dirigido por Deus, como foi o profeta Eliseu. Então, às vezes, Deus te dá uma missão, entenda? E você, às vezes, questiona, não pode questionar. Ele vai dizer, ele nem tão pouco está da além do mar. Mar, quer dizer, você já viu, mas, assim, aquela imensidão, você olha assim e não vê do outro lado, né? A maioria dos lugares, eu ia numa praia quando era pequeno, não dava para ver do outro lado, que ela era curtinha, era a praia de Ramos, do outro lado tinha assim, mas olhasse pelo lado esquerdo já via distante. Mas geralmente aí tinha lá, cada um do Rio, né? Aí você ia ter a praia do Flamengo, tinha a praia de Copacabana, bem Copacabana, não era a praia que eu ia não. Mas você vê aquela imensidão de mar. Mas por que eu estou falando isso aí? Que é uma coisa que está muito distante, né? Quer dizer, a terra do outro lado vai estar muito distante. Deus não está botando uma coisa que está muito distante de você. E diz, quem nem tampouco da além do mar, para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos. Agora a nossa mensagem. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres, não é para ser ouvinte somente, não. Deus está dando para você, é para você fazer. Nós contamos a visão do Ezequiel no vale de ossos secos. Deus pegou aquele homem, levou ele no vale de ossos secos e disse, poderão viver esses ossos, homem, filho do homem? Senhor Jeová, tu sabes. Então diga esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu sou maluco, eu vou falar alguns ossos? Ele está mandando, fale aos ossos secos. Às vezes tem que falar o seu rim está atrofiado, volte a funcionar. Não é tão simples assim, as coisas de Deus são simples e descomplicadas. São tão simples que nós não conseguimos entender, mas temos que deixar Deus falar. Não é coisa da nossa cabeça, é quando somos inspirados por Ele. Quer dizer, lembra da revelação da palavra e a inspiração que Ele dá no seu interior para você agir, você praticar o que Ele está dando para você. Então, Ele não vai dar uma coisa tão distante. Veja aqui uma mensagem nova, em Hebreus 11:33. Até foi que eu peguei com Davi, estava na mensagem dele. E Davi, que eu digo Davi Soares, né? Ele botou esse versículo na internet e me chamou a atenção. Diz assim, os quais pela fé, um momentinho só, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Pela fé venceram reinos, venceram. Rejucado de Og e Seom. Quando ele passou lá o Josué, foi vencendo todo aquele povo. Eram reis poderosos, mas foram vencidos.
praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões. Mas não foi por causa da cabeça deles, foi pela fé, eles ouviram a Deus. Então é como Daniel ouviu, não temas que eu estou contigo, Daniel. Daniel ficou com medo, não. Daniel não renunciou, falou, não, eu não vou orar esses dias, porque... Não. Então, quando Deus te dá uma revelação, Ele vai fazer você cumprir, Ele vai te dar capacidade para você cumprir aquilo, Ele não vai deixar você desprotegido. Não, pelo contrário, você verá que foi o poder de Deus que operou, você verá que foi o poder de Deus que se manifestou. Vamos voltar em Deuteronômio no capítulo 6 agora. Deuteronômio ainda. São tudo mensagens para nós, para nossa edificação, né? E diz, capítulo 6, versículo 6, diz, e essas palavras que hoje te ordeno, estarão aonde? No teu coração. Então, guardar só. E a hora que necessário for, você vai cumprir aquilo, você vai falar aquilo, você vai praticar aquilo. Foi o que eu estudei com vocês há 2 semanas. Foi quando Paulo recebeu uma palavra. E ele segurou aquela palavra lhe trouxe a bênção. Está lá no livro de Atos, para terminar isso aqui, capítulo 27. Estou repetindo aqui, mas com esse entendimento. Quer dizer, o texto bíblico é repetido, mas a mensagem não. 27 é o capítulo 20 é o versículo. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Por que o Paulo falou aquilo? Porque Deus mandou uma palavra para ele. Quer dizer, ele não pegou uma confiança do nada, não. A confiança dele estava aqui. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus de quem eu sou, aí explicamos, você é de Deus, eu sou de Deus. Será que nós temos confiança, convicção que somos de Deus? Não, baixar, irmão. Será que nós temos confiança? Ele sabe mexer. Não, será que nós temos confiança que somos de Deus? Como é que eu sou de Deus? Por que eu sou de Deus? Eu sou de Deus porque eu sou pastor, que eu sou da igreja? Não. Eu sou de Deus porque Jesus me comprou com o sangue dele. Vamos lá para o Apocalipse 5:9. Isso. Apocalipse 5:9. E cantaram um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto. E com teu sangue, diga comigo, compraste para Deus, homem de toda a tribo, língua e povo, nação. Então, quem é de Deus? Quem aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. Quem aceitou o preço pago. Então, eu aceitei o que ele fez por mim. Então, eu me tornei de Deus. Então, se eu comprei, se ele me comprou, porque eu não pertencia. Você compra aquilo que é seu? Não. Entenda bem. Imagina, eu não tenho uma casa, mas vamos que, um exemplo, que eu tenho um imóvel aqui na Rua dos Timbiras. Eu tenho um imóvel. Fica, rapaz, acho que eu vou comprar essa casa. Você está doido? Essa casa não é sua já? Então, se ele nos comprou, é porque Adão nos vendeu às trevas e Jesus nos comprou de volta. Só essa informação basta. Então, ante Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Olha a convicção de Paulo. E eu sirvo a Deus porque sou pastor, porque você vem na igreja? Não. Lembra comigo. Romanos 6,16. Vai lá e diz. 6,16. Não sabeis vós a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer? Vamos lá. Sois servos daquele a quem obedeceis. Então, serve a quem obedece. Se eu, no meu dia a dia, tenho procurado obedecer a palavra, você tem que procurar, nós somos servos de Deus. Esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Foi Deus quem falou. Não vai se perder, não vai se perder. Mas essa loucura, uma tempestade dessa, entenda bem, o mar como é que está, claro que vai morrer, não morreu ninguém. Mas não era uma confiança do nada, era confiando naquilo que Deus tinha dito. Então eu preguei para vocês que nós temos que ter essas 3 convicções. Paulo disse, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus. Então eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus. Aí ele venceu.
Então, é quando Deus fala ao nosso coração, Ele nos dá capacidade de cumprir aquilo. Por isso que Daniel foi na cova dos leões. Por isso que o Moisés estendeu a vara. Ele nem sabia o que era. Deus mandou, então eu estou fazendo, não é verdade? O Pedro disse, o Senhor manda eu ir ter contigo. Vem, ele andou por cima das águas. Depois teve medo, mas chegou a andar. E tantas outras coisas, como citamos aí, Hebreus 11:33. Vamos voltar em Deuteronômio, que tem que terminar. Isso. Aí nós paramos aqui nesse versículo 14, do capítulo 30. Vamos voltar no 30, no 14. Agora o 15. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Quer dizer, a vida ou a morte? O que você quer? Eu acho que é a vida. O bem ou o mal? Todo mundo quer o bem. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus. Aprendemos. O que é amar a Deus, pessoal? João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos, guarda, este é o que? Me ama. Isso é amar a Deus, tá bom? E que guarde os seus estatutos, seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. De vez em quando vem umas leis aí que são contra a palavra de Deus. Eu não tenho que segui-las, entenda bem. Ah, mas me deu o direito? Não, de maneira alguma. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Isso é muito importante, eu vou permanecer nela. Só para terminar, e o Senhor teu Deus, entenda, te abençoe na terra a qual passas a possuir. Essa é a nossa terra. Vamos andar aqui. Nós vamos assumir tudo aquilo que Deus diz. Aí que eu falei no culto anterior, eu tenho falado, ainda que o que Deus diga seja loucura. Lembra? 1 Coríntios 1:19, porque a palavra da cruz é loucura, 1:19. Porque está escrito, então é 1:18, desculpa, eu que falei o 19, ele não está errado, fui eu. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então é loucura. Loucura, fale aos ossos. Senhor, não sou maluco. Ele mandou. Ande por cima do mar. Isso é impossível. Ele mandou. Toque que o mar vai se abrir. É impossível, mas foi Deus que mandou. Então, o que ele fala não é uma coisa inacessível, é só crer. Crendo que você vê a glória. Tire a pedra. Senhor, cheira mal, é de 4 dias. Eu mandei você tirar a pedra. Se você crer, verá a glória de Deus. Fica com essa palavra.